Casamentos em crise financeira. Como vencer juntos as dívidas. Baseado em 2 Reis 4, 1 a 7. Seja muito bem-vindo ao canal Cristo Renovo Diário. Aqui nós estudamos a palavra de Deus de forma prática e profunda para transformar a vida e o coração de famílias. Já aproveite agora e se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem, porque certamente ela vai abençoar muitos casamentos que estão passando por dificuldades. Capítulo 1. O peso da dívida no lar. O casamento é um presente de Deus, um espaço de amor, cumplicidade e construção conjunta. Mas quando a questão financeira entra em crise, ela se transforma em uma das maiores fontes de dor dentro do lar. Muitos conselheiros de família afirmam que o dinheiro é um dos principais motivos de separação. Não porque ele seja o mais importante, mas porque a forma como o casal lida com ele revela prioridades, valores e até o nível de unidade que existe entre marido e esposa. A história, em 2 Reis 4, começa com um lar em colapso. O marido, discípulo dos profetas, havia morrido e sua esposa se via sozinha com dívidas enormes. O credor exigia os filhos como pagamento. Imagine a cena: uma mãe em desespero, temendo perder não apenas bens, mas o futuro de sua própria família. Esse é o retrato de muitos casais de hoje. Não são poucos os que vivem sob pressão dos credores, com telefonemas diários de cobrança, cartas, e-mails ameaçadores. Outros não enfrentam credores externos, mas vivem com um credor interno, o peso da culpa, da vergonha e da sensação de fracasso. O casamento, antes lugar de aconchego, passa a ser campo de batalha. É nesse ponto que muitos lares se perdem. Ao invés de se unirem, marido e esposa se afastam. Ao invés de se apoiarem, jogam culpa. Mas a palavra nos lembra: a dívida não pode ser maior do que a aliança. O problema não é o cônjuge, mas o inimigo comum que precisa ser vencido. Capítulo 2. O legado financeiro no casamento. A Bíblia nos mostra que aquele homem temia ao Senhor. 2 Reis 4:1. Era um servo de Deus, mas ainda assim deixou dívidas para trás. Isso é uma advertência importante. Espiritualidade sem sabedoria prática pode gerar sofrimento para a família. No casamento, não basta apenas amar, orar e frequentar a igreja. É preciso também cultivar responsabilidade. Quantos lares cristãos sofrem porque o marido toma decisões financeiras sozinho, sem ouvir a esposa? Ou porque a esposa gasta sem considerar o planejamento do lar? Observe, então, um legado não se mede apenas em fé, mas também em como administramos os recursos que Deus coloca em nossas mãos. O casal precisa se perguntar: se eu faltar hoje, o que deixo para meu cônjuge e meus filhos? Bênção ou fardo? É duro reconhecer, mas muitas vezes a falta de diálogo financeiro é o estopim de brigas conjugais. Quando não há clareza sobre os gastos, cada compra vira motivo de discussão. O casal precisa aprender a sentar juntos, abrir planilhas ou cadernos e conversar com sinceridade. E aqui eu faço uma pausa. Se esta mensagem já está falando ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Cristo Renovo Diário. Assim você recebe cada estudo bíblico que publicamos
e continua crescendo na palavra de Deus. Capítulo 3, o clamor que muda a história. Diante do peso insuportável, a viúva tomou uma decisão correta. Procurou Eliseu, o homem de Deus. Ela não ficou em silêncio, não fingiu que estava tudo bem. Ela clamou. E aqui há uma lição poderosa para os casais. Quando as dívidas apertam, não é hora de se esconder, mas de clamar juntos. Muitos casamentos desmoronam porque marido e esposa se isolam em suas dores. Um culpa o outro, um fala: foi você que se endividou, o outro retruca. Se você ganhasse mais, não estaríamos assim. Mas a cura começa quando ambos decidem parar de acusar e começar a orar. A oração em casal é um dos maiores antídotos contra as crises. Ela quebra o orgulho, gera intimidade espiritual e abre as portas do céu. Quando o marido e esposa dobram os joelhos lado a lado, o Espírito Santo trabalha não apenas na conta bancária, mas também no coração. Na prática, isso significa reservar momentos específicos para oração conjunta. Mesmo que sejam apenas 10 minutos por dia, o simples ato de segurar as mãos e apresentar a situação ao Senhor muda a atmosfera. O clamor abre portas que o dinheiro jamais abriria. Capítulo 4. O que você tem em casa? A pergunta de Eliseu parece simples. O que tens em casa? Mas, na verdade, é uma chave espiritual e prática. A mulher só tinha uma botija de azeite, algo pequeno, aparentemente insuficiente. Muitos casais olham para a própria realidade e dizem: não temos nada. Mas será mesmo? Será que não tem talentos, habilidades, tempo, criatividade? Será que não podem usar a cozinha para gerar renda, a internet para criar algo novo, ou até a disposição para aprender uma nova função? Casais que vencem crises financeiras não são aqueles que esperam uma herança ou um prêmio de loteria, mas os que aprendem a olhar para o que Deus já colocou em suas mãos. O pouco, quando entregue com fé, pode se tornar abundância. Um exemplo prático. Um casal desempregado começou a fazer bolos simples em casa para vender. No início, era apenas uma forma de pagar pequenas contas. Com o tempo, a qualidade chamou a atenção. E hoje, esse negócio sustenta a família. O que parecia nada se transformou em fonte de provisão. Capítulo 5. Trabalhando em família. Eliseu deu a ordem: pede emprestadas vasilhas, muitas, não poucas. A mulher envolveu os filhos na tarefa e juntos, dentro de casa, viveram o milagre. Essa cena é uma das mais belas da Bíblia, pois mostra uma família unida diante da crise. Ela derramava o azeite, eles traziam as vasilhas. Cada um fazia sua parte. Assim também deve ser no casamento. Enfrentar dívidas é tarefa de ambos. Um corta gastos, o outro busca aumentar a renda. Um organiza as finanças, o outro apoia emocionalmente. Quando um marido e esposa se veem como parceiros e não adversários, a vitória se torna possível. E aqui está um ponto crucial. Muitas vezes os filhos não entendem a situação financeira dos pais. Envolvê-los no processo dentro da medida adequada os ensina a valorizar e a participar. Quando a família entende que está no mesmo barco, ninguém se sente sozinho na tempestade. Capítulo 6. O segredo do
azeite. O milagre aconteceu de forma progressiva. Cada vasilha cheia era resultado de fé e obediência. O azeite não veio de uma só vez, mas fluiu conforme a mulher derramava. Assim também é a restauração financeira de um casal. Ela acontece passo a passo. Não se paga dívidas da noite para o dia, não se muda de vida em um estalar de dedos. É preciso perseverança, disciplina e fé constante. O segredo está em não desistir no meio do processo. Muitos casais até começam bem, fazem plano de pagamento, cortam gastos, decidem mudar, mas com o tempo voltam a velhos hábitos. O azeite só para de correr quando o casal para de obedecer. Por isso, cada pequena vitória deve ser celebrada. Quitar uma conta, reduzir um gasto, guardar um valor, esses passos parecem pequenos, mas são sinais de que o azeite ainda está fluindo. O casal que aprende a celebrar o processo encontra força para continuar. Capítulo 7. Quitando as dívidas. O profeta disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. 2 Reis 4, 7. Essa ordem mostra a prioridade divina. Primeiro, quitar o que deve. Depois, construir o futuro. Quantos casais querem comprar coisas novas sem antes resolver as pendências antigas? Isso é como construir uma casa sobre a areia. Deus quer dar liberdade, e liberdade começa com as dívidas pagas. Um casamento sem dívidas respira alívio, dorme melhor e encontra tempo para sonhar. Viver do resto significa viver com dignidade, com paz e com esperança renovada. Na prática, isso significa disciplina, significa aprender a dizer não para compras por impulso, renegociar valores com credores e até vender algo de valor para quitar as dívidas que aprisionam o casal. A paz do lar vale mais do que qualquer bem material. Capítulo 8. Princípios para casais hoje, da experiência dessa família. Aprendemos princípios práticos. 1. Unidade contra o problema. Não culpe o cônjuge. Lute ao lado dele. 2. Planejamento financeiro. Aprendam a gastar menos do que ganham. 3. Corte do supérfluo. Foquem no essencial até que a paz seja restaurada. 4. Trabalho conjunto. Coloquem dons, talentos e tempo em ação. Fidelidade a Deus. O azeite só flui onde há obediência. Esses passos não são mágicos, mas quando praticados com fé, transformam lares. São como tijolos, sendo colocados um a um para reconstruir uma casa. Cada decisão correta é um investimento no futuro. Cada renúncia hoje é liberdade amanhã. Capítulo 9. Casamentos restaurados pela provisão de Deus. Imagine a transformação naquela casa. Onde havia choro, agora havia alegria. Onde havia ameaça, agora havia segurança. Onde havia medo, agora havia esperança. O mesmo pode acontecer hoje. Quantos casais já testemunharam milagres em meio a dívidas? Alguns encontraram uma oportunidade de trabalho inesperada. Outros viram o Senhor abrir portas para negócios pequenos, mas frutíferos. Em todos os casos, havia um ponto em comum: fé e união. Deus não deseja apenas resolver contas, mas restaurar casamentos
Ele quer que marido e esposa aprendam a se olhar novamente como parceiros, não como inimigos. Quer que filhos cresçam em lares onde não há brigas por causa de dinheiro, mas testemunhos de fé e provisão. É por isso que cada testemunho precisa ser compartilhado. Quando um casal conta como venceu as dívidas pela fé, fortalece outros casais que ainda estão lutando. O milagre de um gera esperança para muitos. Capítulo 10. Do desespero ao milagre. O lar da viúva estava condenado ao desespero, mas Deus transformou em milagre. O mesmo pode acontecer em qualquer casamento hoje. A crise financeira não precisa ser sentença de separação. Pelo contrário, pode ser o terreno onde a fé cresce, onde a unidade é fortalecida e onde Deus mostra que ainda é o mesmo que multiplicou azeite no passado. Casais que decidem buscar a Deus, planejar juntos, cortar o supérfluo e permanecer obedientes, verão a mão do Senhor operar. As dívidas podem até ameaçar, mas não tem poder maior do que o Deus que é dono do ouro e da prata. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Aplicações práticas para casais endividados hoje. Para finalizar, é importante traduzir os princípios bíblicos em passos concretos que todo casal pode começar a aplicar imediatamente. 1. Orem antes de decidir. Nenhuma escolha financeira deve ser feita sem oração. Convide o Espírito Santo para ser o contador do lar. 2. Conversem com clareza. Estabeleçam um momento por semana para rever as contas. Usem papel, planilha ou aplicativo, mas nunca deixem o assunto virar tabu. 3. Definam prioridades. O essencial deve vir primeiro: alimento, moradia, saúde. Tudo que não é vital pode ser adiado. 4. Cortem gastos juntos. Não adianta um se sacrificar e o outro gastar sem limites. Decidam em acordo o que será cortado. 5. Estabeleçam metas. Escolham a menor dívida e quitem primeiro. Isso gera motivação para seguir adiante. 6. Busquem alternativas de renda, pequenos negócios, trabalhos temporários ou uso criativo de talentos podem ser fonte de provisão. 7. Mantenham a fé. A jornada pode ser longa, mas cada passo é vitória. Deus honra quem permanece firme. Esses passos, combinados com fé e obediência, transformam dívidas em testemunhos. O azeite que multiplicou na casa da viúva pode multiplicar na sua também, se marido e esposa caminharem juntos debaixo da direção de Deus. Querido casal, assim como Deus multiplicou o azeite na casa daquela viúva, Ele também pode multiplicar a provisão no seu lar. O Senhor é poderoso para transformar a crise em testemunho e o desespero em milagre. Se esta palavra abençoou você, se inscreva agora no canal Cristo Renovo Diário. Deixe o seu like, compartilhe com outros casais e ajude esta mensagem a alcançar mais vidas. Aqui sempre traremos palavras de esperança, fé e restauração para a sua família.